Bem-vindos ao meu canal Yetzti de Bahá'í, 29ª parte da História dos Nascidos e Não Nascidos, Adenin. Essa é uma pequena parte da Adenin. A postagem completa é de 2023. O encontro de um ativador novato e um jovem Zakroc especial. Quarta parte. Continuação. Durante o encontro, a substância que evita o desvanecimento. Vamos ver agora sobre a substância que os deixam resistir ao desvanecimento que o bem puro e real causa no mal que representam e são partes. Essas cápsulas com essa substância foram criadas pelos grandes mestres para dar aos soldados e guerreiros possibilidades de não se desintegrarem diante da pureza do amor e luz ativadora. Mesmo as tomando, não era garantia de não desvanecerem-se, por isso a obrigatoriedade de reposição da dose. Poderiam ser mais prolongadas se os soldados tomassem as cápsulas especiais que os altos Zakrocs tomavam quando participavam de encontros com os ativadores, já que existia mais quantidade da fibra do desenho inicial da energia ativadora. Pela hierarquia, os mais altos tinham o direito de receberem maiores doses com mais fibra. Encontros. Nesses encontros, a chegada dos ativadores já fazia com que todas as criaturas começassem a sentir-se mal e rapidamente se escondiam. Também já narrei essa passagem da Adenin, quando os ANNs foram ao encontro onde todos os altos de toda a criação dos retorcidos e, naturalmente, os altos Zakrocs, entre outros, se encontraram com os ANNs. Muitas vezes, os ANNs estiveram em encontros para que houvesse um pacto de libertação dos DNAs e devolução da sala, espaço existencial. Na maioria dos encontros, o que acontecia depois era os retorcidos aumentando o controle de enganação dos DNAs. Não que os ANNs não estivessem recuperando e desmontando deformações, roubos, emparelhamento para abordagem, invasão e espelhamento de tantos espaços existenciais que os retorcidos praticavam fora da C, nesse mesmo período em que eles sempre tentavam recuperar a C, com um acordo. Os retorcidos estavam seguros que eles não poderiam recuperar os DNAs intactos, a menos que eles os quisessem quebrados, destruídos por eles mesmos completamente. Caso contrário, teriam que aceitar que os DNAs continuassem sendo seus brinquedos. Os retorcidos, confiantes, pois sabiam que os DNAs os apoiavam e até hoje os apoiam, não aceitaram nenhum acordo. E imediatamente ao encontro, organizavam-se, ajustando, atualizando e aumentando suas defesas contra os ativadores. E suas maiores armas eram os próprios DNAs, que se mantinham aceitando continuamente o mundo desumano e os disfarces do mal. E assim, DNAs aceitando o mundo deles, defendia-os, tornando-se a barreira contra os ANNs e aspirantes a ativadores. E os ANNs não liberavam a entrada de todos os ANs na C diante da ameaça contínua de prejuízo aos DNAs e além deles por outras salas. Mesmo que em todas as outras salas, a recuperação delas para os ANNs é muito rápida, já que outros seres, aliás, nenhum deles, nunca se tornavam cúmplices do mal como os DNAs. A mente, ou acessos, que chamamos de mentes, não eram fracas, limitadas, oscilantes, imutáveis como o acesso mental humano. Os humanos estavam com um grão de areia de acesso mental.
ínfimo, limitado e, para piorar para os DNAs, já não bastava ser limitado, também estava invadido pelas mentiras, possuído pelas crenças parasitas. Percebem o quanto é importante para eles manterem os DNAs confiantes de que são livres, fazem escolhas, têm um Deus amoroso por eles, que tudo no mundo é feito para eles e com amor e bem? E vamos relembrar esse momento do final da segunda parte. E eu disse, para alívio de Sor Croc, ele teve o prazer de ver a aparição mais bela, elegantemente pura e iluminada dos ativadores especiais. Que suavidade! Até mesmo as criaturas se sentiam atraídas por aquela beleza. Ele viu como os Mujocaras e outras criaturas reagiam diante dos ativadores. Contaram a Sor Croc e aos amigos que todos sentiam asco e nojo diante dos ativadores, mas para ele soava como inveja e desejo de ter nascido como eles. Ele percebeu nessas criaturas uma mistura de medo e admiração. Questionou-se se as outras criaturas não desejavam ter existido como ativadores também. Servir ao mal era muito pesado para eles, indagou-se. Havia algo de sujo e pesado naqueles que serviam ao mal, observou Sor Croc intimamente enquanto analisava aquela cena e seus perseguidores. Deixou de lado os pensamentos, pois não sabia muita coisa sobre essas criaturas e nem mesmo sobre outros os Acrocs, o que eles sentiam ou pensavam. Observações. Vocês certamente notaram que essas observações de Sor Croc sobre o que pensava sobre os Mujocaras estavam sendo feitas depois que ele já havia usado a Prepret e depois tomando também a forma física do desenho humano que os ativadores se desenhavam quando chegavam ao espaço ativador criado pelos originais para eles. E eu disse que ele se questionou se as criaturas sentiam inveja. Não que não existisse inveja entre eles. Aliás, a inveja, ódio e tantos outros sentimentos que revertem as emoções originais humanas são da natureza de todos os desenhos criaturas. Humanos foram colocados a senti-las diante de situações como faltas gerais, sofrimento extremo, e tanto mais para a reversão acontecer em suas emoções puras humanas. Vamos voltar momentos antes deles constatarem o aparecimento dos carretéis. Nessa parte abaixo, eu disse, o ativador novato ofereceu a ele a Prepret, e ela é como uma energia gasosa, como a neblina, da mesma forma, parecendo algodão. No centro havia um ponto, aquele ponto que dava início ao desenho inicial dos ativadores. Prepret. Ao receber a Prepret, o jovem, ao tocá-la, já sabia o que fazer e a trouxe para junto do corpo, e sentiu-se energizado pela energia de luz ativadora. Assim, não seria desvanecido nas suas duas partes, a ativadora e o Zacrociana. Naquele momento, Sor Croc sentiu que essa parte desconhecida dentro dele era mais aconchegante e prazerosa de sentir, e lamentou não existir apenas por essa extraordinária energia ativadora. Desejou ter ganhado existência como um ativador e não como um Zacroc. E essa energia aumentava, dando a ele o poder de apresentar a forma do desenho humano, o qual os ativadores enviados pelos originais se desenharam quando chegaram ao espaço de existência. O jovem, o Zacroc, se sentia diferente. Realmente, pela primeira vez, sentiu prazer em estar existindo. Seu desenho se assemelhava à forma do desenho dos ativadores e dos DNAs. Nessa parte abaixo, eu disse, de volta ao mundo os Zacroc. Os ativadores não atacam, se defendem, não criam e nem montam truques e armadilhas. São claros, nítidos, transparentes e diretos.
o ativador novato se disponibilizou a continuar a visualizar a comunicação deles em forma de imagens, ou seja, as imagens não seriam alcançadas por mais ninguém. E nessa outra parte aqui eu disse, o ativador novato esperou que o desenho finalizasse seu processo de aparência. O desenho, criando forma, dançava diante dele, saindo da aparência dos Usacrocs para o desenho da forma similar à humana, mas respeitando o primeiro desenho sem deformações ou corrupções físicas já feitas em todos os corpos humanos reais que ensinaram a percepção de vida a nascer. Da mesma forma, não desenhavam-se com as deformações de comportamento desses físicos. Assim, a forma física feminina era feminina, com os traços iniciais da suavidade e beleza feminina, e a forma física masculina era masculina, com traços iniciais da masculinidade e virilidade masculina. Portanto, não havia deformação no comportamento e ficava masculino se comportando como masculino, feminino como feminino. Como já expliquei sobre a crueldade que fizeram e ainda fazem, deixando nascer humanos reais em corpos, feminino ou masculino, mas com percepção de existência trocada. Homem não se sente homem e mulher não se sente mulher. Não criaram um corpo para o terceiro sexo. E eu parei aqui. Bom, então, nessas cenas, o ativador novato, ele projetou na AI, armazenamento de informação de Sorgrok, os desenhos físicos humanos para que ele escolhesse a aparência que o agradasse. Mas todos esses desenhos seguiam o desenho dos ativadores, homens com traços de homens masculinos e mulheres com traços de mulheres femininas. Agora vamos ver a imagem para a aparência de Sorgrok. E foi assim que Sorgrok escolheu uma fisionomia que o agradava. Porém, a cor que conseguia fixar para a pele era somente a negra. Negra prateada azulada cintilante. A cor parecia estar ainda se encontrando, não parecia finalizada. Não havia cabelos retorcidos encaracolados, como nós temos nos negros nascer. Eram fios densos esticados como linhas retas flexíveis. Os fios tinham pontos negros cintilantes dividindo-se. Era interessante e bonita sua imagem. E seus olhos não tinham íris ou pupilas como os dos humanos. Seus olhos eram vários riscos verticais centrais, o fundo com a cor que lembra o prateado nosso para um branco nevoento e brilhante. No canto dos olhos. No final de cada canto do globo ocular havia um movimento espiralado constante que girava ininterruptamente. No total eram 4, 2 para cada olho. Assemelhava-se quando clicamos para baixar um programa e há uma espiral que roda avisando da dificuldade de carregar a página ou baixar o arquivo ou programa. Assim como esta foto, carregando. Esses seus olhos, e ele todo, ficou muito encantador. Seus olhos tinham umas luzes em cores de transparências que somente no mundo das zonas puras encontramos. O ativador novato observava se o desenho ainda não estava finalizado. Parecia haver uma dificuldade de finalização ou fixação, como estava vendo com a cor. Aquela aparência que ele estava tomando trouxe ao AN a informação de projeções que recebeu sobre a aparência dos ativadores especiais. Passou a solicitar projeções de outros ANs para saber mais e receber a resposta para finalizar o conhecimento sobre o desenho que protegia. Resposta confirmada. Eram imagens dos ativadores que lidavam com os jovens Usacrocs especiais. Mas por que o ativador novato não fez antes? O ativador novato registrou as cenas enviando para os ANs da aparência de Sorgrok para confirmar e não havia feito antes porque ainda o estava conhecendo e identificando. E não projetou as cenas dele imediatamente para os ANs porque naquele momento no qual ele protegia o desenho esse que a ele parecia novidade nas projeções de informações, o desenho, ou seja, Sorgrok, ainda não tinha tomado a forma final, que seria essa forma
dos ativadores especiais, exatamente a forma completa que o ativador novato já tinha nas informações de como se tornam aqueles que estavam como ativadores especiais que lidam com os jovens, os Zacrocs especiais. Porém, ele começou a identificar conforme os jovens Zacroc ia se formando em um novo ser. Afinal, o ativador novato era realmente um novato e estava fazendo tudo muito bem. Precisava que os ANs e ANNs soubessem sobre o desenho, sim. Ele sabia que os ANNs certamente sabiam, mas ele não tinha o conhecimento de tudo e naquele momento que precisava, ele projetou e nada estava errado. Tudo foi feito como deveria ser. E adiante, no decorrer da Atenem, vocês vão saber mais sobre esses ativadores especiais. Porque o ativador novato, no momento que Sorgrok estava tomando forma com a Preprit, ele o relacionou com os ativadores especiais e não somente com outros ativadores. Não são os mesmos esses que os leitores e ouvintes já estão acostumados? Em outros vídeos da continuação desse encontro já poderão entender quem são eles. Um nome para Sorgrok, para que ele não usasse mais identificação nominal Zacrociana. O ativador novato projetou em sua AI listas de nomes criados pelos aspirantes ativadores e também nomes que se encontraram na C e em outras salas que já tiveram contato com seres que acessam identificação por nomes. Existem outros meios para identificação quando é feito somente projeção de mente para mente. Mas os aspirantes ativadores, eles criam muitos nomes porque eles já estiveram na C sem ter a possibilidade de projetar de mente para mente. Sorgrok decidiu-se por Sorg, um nome escolhido por aspirantes ativadores. Eles criam nomes muito bonitos, encurtando os nomes daqueles que já estiveram na C, de forma que não seja uma simples mistura de nomes cesianos. Como, por exemplo, o nome Lúnio, entre outros nomes que davam uns aos outros. A imagem nova de Sorgrok. Nas zonas puras e por todas as outras salas e espaços existenciais, seguia-se a regra ativadora de que tudo e todos eram belos da beleza real. E essa beleza, ela, sendo real, ela é infinita, sem repetições, portanto não havia feiura ou deformações. Eram todos belos, sem problema de haver um belo menos belo que o outro. Dessa forma, ele também estava belo, mesmo com o detalhe diferente dos olhos. Essa diferença nele existia dentro do padrão único e real da beleza verdadeira. Relembrando, a energia de Sorgrok, antes de encontrar o ativador novato, quando ainda era um jovem, metade Zacroc, metade ativadora, já era mais pura do que outros Zacrocs. E depois, com a Preprit, se tornou ainda mais pura do que quando ainda tinha parte da energia Zacrociana. Era ele um híbrido? Esse assunto vamos deixar para a próxima parte. Já contei que o bem não pode existir com o mal, certo? Então, como poderia ele representar um híbrido, que é criação dos retorcidos? Um híbrido não é um só, não é puro, é mistura. Então, se fosse mantida com ele a parte Zacrociana somente, poderia ser um híbrido com qualquer outra coisa misturado. Mas híbrido com parte ativadora não iria e nem irá nunca acontecer, porque o bem real dentro dele é expansivo e elimina o mal. É como a gente diz que não há química ou água e óleo não se misturam. O bem real não se mistura, não tem como se misturar com o mal, nem mesmo com os disfarces do mal.
Toda forma de híbrido ou de miscigenação, de mistura, é para enfraquecimento ou para o mal agir, ainda que a mistura tenha beleza aos olhos humanos. E isso aconteceria mesmo que se colocasse um DNA para nascer num corpo de híbrido. Sim, o primeiro mal é ele nascer num corpo híbrido. O que é híbrido não é do original, certo? Atenção! Nascer, eles liberaram animais que se assemelham às duas espécies, da mesma família ou não, e depois deixaram a informação de que são híbridos. Permitem até cruzar para que todos os outros nasçam, como a mula, jumento e égua, a mistura. Quais os humanos, ou melhor, quem tem o backup de quantos desenhos de animais já liberaram nesse mundo? E quem controla as memórias e informações que nos dão nascer? Ninguém tem acesso a nada, nem mesmo o que acontece hoje em dia, que atualmente ninguém sabe de nada. Então, quem tem realmente tudo são eles mesmos. Basta a mente ficar impermeável, não deixar o convencimento que eles fazem penetrá-la sem dificuldade, não cair na fraqueza do ato de acreditar em tudo que dão para ser acreditado na mente como verdade mesmo. Sim, é verdade, pois personagens com títulos impressionantes escreveram ou provaram. Tudo que foi modificado de um início de um desenho que fora dado existência para o bem e for sendo ele corrompido, ele nunca vai se transformar em nada de bem, ele vai sendo destruído, ele vai sendo definhado. Assim o ser humano era um desenho com um corpo bonito, que não haveria problema para esse corpo de doença e de nada se tivesse na natureza livre dos animais que foram manipulados para criar um mundo de carne comendo carne. E eles não foram definhando, corrompendo esse desenho, foram roubando as funções originais e dando substitutos do próprio sistema para deixar os humanos viver um desafio muito brutal. Dessa maneira, os humanos aqui, eles não conseguem ter uma felicidade, eles não conseguiram e não conseguem usufruir do tempo deles aqui dentro da Ser como deveriam. O destino de Sorgrok. Por sorte, ele escapou e recebeu a proteção e auxílio do ativador novato. Caso contrário, a energia ativadora, que era parte dele também, que estava em expansão, imagina o que iria acontecer. O bem não convive com o mal, certo? Não há espaço para os dois juntos, quando o bem é o bem real. No mundo da Ser convivem o bem e o mal, pois não se trata do puro e real bem. Sorgrok tinha os pensamentos diferentes de quando ele era um mestiço, um híbrido. Na verdade, ele era um acidente, metade Zakrok e metade ativador. Ele não tem como ser um híbrido por causa da energia ativadora. E essa segunda parte dele, a ativadora, estava em crescimento, exigindo espaço único total, o bem verdadeiro. Ele não permite espaço para o mal. E por isso, muitos deles, no início da existência, sucumbiam bem cedo. Não tem como os corpos deles deterem-se ou se estabilizarem como mal quando o bem real está no mesmo espaço. O bem real não coexiste com o mal real, e nem o mal disfarçado, de nenhum mal. Por isso, o primeiro disfarce do mal no livro dado aos humanos, como revelando a sua história original do começo, é sobre um Deus de amor que praticava o mal e criou o mal. Reflitam sempre sobre tudo que justifica o mal, seja ele qual for, não interessa a justificativa. Se está fazendo mal, se parece que o mal se pratica o mal, é o mal disfarçado. Reflitam honestamente também sobre suas aceitações, pensamentos, desejos e certezas. Esmiucem a natureza real de tudo que tenha aceitado até os dias atuais. E esse foi o erro dos humanos. Foram quando eles aceitaram que algo não completamente do bem real fosse aceito entre eles, como esse Deus poderoso e tantos outros seres e situações do mal justificada como para o bem. Daí, depois disso,
para eles instalarem outros disfarces do mal infinitamente, não foi e não é difícil. Humanos. Eles foram consumidos pelos disfarces do mal que aqui e ali liberam a pressão do mal e deixam o bem sintético deles, quero dizer, o falso bem, o disfarce do bem, como se fosse um placebo reverso. É o mal, o qual é dito que é o bem e que faz o mal. Na humanidade que vivenciamos nascer, se dermos um placebo para alguém que tenha farinha da pior qualidade, mas se dissermos que cura, muitas mentes produzirão cura. Significa que aceitou o mal como bem, porque era uma mentira, é falso, aquela farinha não vai fazer bem nenhum, não é? Mas ele aceitou como se fosse o bem e fez o bem, aconteceu o bem. Porém, é um bem sintético, não tem outra palavra no momento, mas dá para vocês entenderem que não é o bem original e natural que deveria ser, certo? É um bem dosado temporário e não é o bem, vamos dizer, o bem biológico humano, entre aspas, ou seja, da essência humana real. Exemplo, quando tomamos remédios sintéticos, comparando com quando comemos ou tomamos alimentos ou substâncias do natural, os quais a biologia reconhece e não gera conflito nela. Se houver conflito, vai haver inflamações, intoxicações e tantos efeitos negativos. Se for a longo prazo, causará doenças crônicas ou a morte. Porque nós humanos não somos felizes, não de verdade. Temos a felicidade ilusória e nem somos saudáveis no mundo que é dito ser um mundo humano. Se é humano, tudo deveria estar sendo favorável à criatura que o habitasse. Na explicação acima está a base da resposta para todo sofrimento, infelicidade e falta de harmonia do físico e mente humana. Vocês sabem qual é a explicação? Se vocês não lembram, se vocês não pegaram qual a explicação, voltem o vídeo um pouco para entender. No próximo, vamos saber mais das emoções do P, pacote de emoções humanas. Até a quinta parte dessa leitura da Adenen, o encontro de um ativador novato e um jovem Uzak-Rok que possuía em sua matéria de existência Uzak-Rokiana parte da pureza da energia ativadora. Fiquem na paz de vocês. Jetzt die Wahrheit.